Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no canal do Amoras NF. Eu sou a Kátia e vamos falar hoje sobre as nossas palavras. Se você gostar, você curte lá com a gente, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. Você vai ficar por dentro de todas as nossas dicas. Nós vamos falar sobre palavras. Você muitas vezes fala aquilo que você não quer e às vezes deixa de falar aquilo que você quer. Acontece muitas vezes com a gente, não é? Numa discussão calorosa, a gente fala aquilo que a gente não quer falar. Ou às vezes a gente gostaria tanto de elogiar alguém, um amigo nosso, mas esse amigo deixa de receber o nosso elogio e a gente vai para casa e se arrepende. Puxa vida, eu queria ter falado com ele e não falei. Puxa vida, eu não queria ter falado isso e acabei falando. E a gente acaba se arrependendo e as nossas palavras nos traz sem dó nem piedade. Existe um poeta que ele um dia falou o seguinte: o meu coração ferve com palavras boas e a minha língua é a pena de um destro escritor. O nosso coração é a sede da nossa alma, a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Para esse poeta falar que o coração dele, a alma dele, as emoções dele estavam fervilhando de coisas boas, é porque nos seus pensamentos também só passavam coisas boas, porque pensamento gera sentimentos, gera emoções. E aquilo que eu sinto, aquilo que a minha emoção diz, eu acabo fazendo, eu acabo tendo a atitude compatível e acabo me comportando daquela forma, de acordo com o que eu estou sentindo, porque é de acordo com o que eu estou pensando também. Então, para ele ter falado isso, uma coisa é certa: nos seus pensamentos só passavam palavras boas. Mas nossos pensamentos são cheios de tantas memórias. Será que na memória desse poeta só tinha coisas boas? Acredito que não, porque nossas vidas são feitas de memórias boas e de memórias ruins, memórias negativas e memórias positivas. Nós temos um passado e às vezes esse passado nem foi muito bom. Só que esse poeta, ele está dizendo uma coisa muito legal para gente. Ele está dizendo assim: eu decidi, eu escolhi que no meu coração, nos meus sentimentos, só vão ter palavras boas, vão fervilhar de palavras boas. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que em seus pensamentos ele só ia permitir que morassem memórias boas, memórias positivas. Mas o que fazer com a memória negativa, com aquele passado? Aquele emprego que a gente não conseguiu, com aquele casamento que não deu certo, com aquele filho que eu achei que eu não soube criar, com tantas coisas que aconteceram na minha vida e que não foram boas. O nosso passado, ele só serve para nos ensinar. Ele não serve para nos atrapalhar. E não pode atrapalhar a nossa vida e nos prejudicar. Então, eu queria falar uma coisa para você. Existe uma técnica que se chama forma das palavras. Sabe como a gente faz um bolo? Quando a gente pega aquela forma e coloca aquela massa naquela forma e a gente quer que aquele bolo saia daquele jeito, né? Eu, quando faço bolo aqui em casa, eu gosto de usar aquela forma de furo no meio. E eu pego aquela massa e ponho naquela forma e o bolo sai daquele jeito. Então, que tal você fazer isso com as suas palavras? Coloque as suas palavras naquela forma do pensamento, das memórias positivas, das memórias que te trazem coisas boas. Aquelas memórias negativas, pega elas e aprenda com elas. Tire algo positivo de qualquer evento, qualquer situação negativa. A gente sempre pode tirar alguma coisa positiva para a nossa vida. Então você pega essas memórias e coloca dentro dessa forma.
Porque quando você for falar, as tuas palavras vão lembrar dessas memórias positivas. E as suas palavras vão ser palavras que vão tornar pessoas mais felizes. Então, aquilo que você não queria falar, você não vai falar. Você vai falar palavras boas, você vai fazer com que pessoas cresçam, você vai fazer com que pessoas sejam agraciadas com as suas palavras. E não vai ter depois a frustração, o arrependimento de que você falou aquilo que não devia. Por quê? Porque o teu pensamento positivo, com as memórias positivas, com as memórias boas, elas vão fazer com que o seu coração, os seus sentimentos fervilhem de palavras boas. E assim você vai escrever uma história com as suas palavras. Olha o que ele falou. A minha língua é a pena de um destro escritor, porque ele sabia que com a sua língua, com as suas palavras, ele escrevia a sua história. Então, que tal você começar a permitir que nos seus pensamentos só habitem memórias positivas, só habitem memórias boas, aquelas memórias negativas do passado, aprenda com elas e formule ensinos para que esse ensinamento possa servir de palavras boas para as pessoas que estão ao seu redor. Então, você vai impactar sua família, você vai impactar os seus amigos vão se inspirar em você. Por quê? Porque você terá sempre palavras boas, palavras que fazem crescer, palavras que fazem as pessoas quererem estar ao seu lado, as pessoas vão começar a se inspirar em você. Essa é a dica da gente e que você, se você gostar, você entra lá, curte lá e compartilha com outras pessoas também, tá bom? E até outro vídeo da Amores NF.